Sou Daniel Gabarra, psicólogo, supervisor e facilitador de EMDR pela Associação Internacional de EMDR. E estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco do funcionamento do EMDR para que vocês possam conhecer, seja enquanto terapeutas com interesse em fazer a formação ou como clientes para conhecer um pouco melhor do processo. O EMDR vem da sigla em inglês Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, que traduzindo seria de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Rapidamente nessa apresentação eu vou falar de trauma agudo e crônico, do modelo teórico e um pouco da formação e certificação, né, aqui no Brasil e no mundo. Então, falando do transtorno de estresse pós-traumático, que é o principal problema depois de um trauma agudo, né, são aqueles momentos de vivência intensa de medo, impotência, terror, né, com risco ou ameaça de vida a si ou a pessoas ali naquele momento. Esse é o trauma agudo que proporciona no cérebro uma rede associativa de memória isolada. Essa rede associativa de memória isolada ou congelada é o nosso principal foco de trabalho dentro do EMDR e do reprocessamento. Agora, esse foi o surgimento do EMDR. Com o tempo, a gente foi entendendo melhor o quanto isso podia ser útil também na ideia do trauma crônico, né? Que são aquelas redes de memória isoladas também, congeladas, mas que são construídas não pela intensidade do evento, mas sim pela repetição, como, por exemplo, negligência na infância, conflitos parentais, bullying, assédios, né? Tudo isso também podem estruturar redes isoladas e congeladas tão ou mais intensamente do que os traumas agudos e que também podem ser reintegrados a partir do reprocessamento. E aí, como que a gente entende isso se estruturando dentro do cérebro? As memórias elas vão se estruturando enquanto redes associativas. Quando a gente tem um modelo de trauma, em termos de memória, é uma rede de memória isolada. Então, essa memória se desconecta das outras redes de memória dentro do cérebro, sendo disparada por determinados estímulos do ambiente e desconectado dos recursos que a pessoa constrói. É exatamente essa memória disfuncional isolada que é o nosso foco de atuação com processamento em EMDR. E aí, qual que é a ideia? A ideia é de que o organismo, ele e, consequentemente, o cérebro, tem um processo de reorganização disso. Que, em algum momento, isso foi feito da melhor forma possível para a época, mas que hoje a pessoa pode reorganizar essa memória de uma forma diferente. Então, é como se a gente fosse redigerir essa memória para que ela tivesse uma nova organização e uma organização mais funcional. Então, a base é de que o nosso organismo tem os recursos necessários para reorganizar, para caminhar em direção à cura. Só precisa de um estímulo, de uma orientação para focar naquilo que ficou congelado e deixar esse processo seguir, a partir do suporte da psicoterapia. Então, aí entra a ideia do sistema de processamento adaptativo de informação, que você tem uma experiência, essa experiência entra em um processo adaptativo de informação que vai ser dividido em uma integração dessa experiência com as redes adaptativas e o aprendizado criando afetos, competências adequadas para lidar com aquela situação. Agora, quando a memória fica isolada, é como se tivesse um bloqueio. Esse bloqueio pode ser pela intensidade do evento, no caso do trauma agudo, ou pode ser pela falta de recurso, por exemplo, de uma criança, quando você pensa na estruturação de um trauma crônico. Então, essa experiência fica desintegrada, fica desconectada das redes adaptativas e congelada, criando comportamentos, afetos e crenças não adaptativas. E
isso podendo, inclusive, desenvolver traços de personalidade. Reativar esse processamento é retomar o processo anterior para um processamento adaptativo e essa integração daquilo que estava isolado com toda a rede de recursos do cérebro. Como que o EMDR ativa isso? Você ativa isso no cérebro a partir dos principais canais de memória, que é a imagem, a cognição, então em geral a partir da crença negativa, que foi o aprendizado disfuncional que ficou, as emoções e as sensações físicas. A crença positiva, que é o aprendizado adaptativo, entra como esse vínculo do que se busca alcançar. E os estímulos bilaterais auxiliam o cérebro a reativar esse processamento e a manter a atenção dual. No site da Associação Brasileira de EMDR, vocês encontram o vídeo de uma sessão de EMDR. O site é www.emdr.org.br. E o que é interessante observar nesse vídeo são as mudanças de expressão facial, do afeto e na aparência da paciente do vídeo, as mudanças de significado que ela vai trazendo, a vivência temporal e as atitudes adaptativas que ela vai reinterpretando e descrevendo ao longo do processo. E o processo de formação de EMDR no Brasil, ele segue todas as orientações da Francine Shapiro, que foi quem descobriu e desenvolveu o EMDR no final da década de 80, lá nos Estados Unidos. Isso é padrão em todo o mundo. Tanto que somente quem segue esses padrões de formação pode se nomear um terapeuta de EMDR. Aqui no Brasil, quem é responsável, nomeada pela Shapiro por todo esse processo, é a Esli Carvalho, lá de Brasília, através da EMDR Treinamento, que é a empresa responsável por organizar e fomentar essas formações em todo o Brasil.